Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um InTalks ao vivo no LinkedIn, hoje também ao vivo no YouTube. Sou o Thiago Alves, CEO da Regos no Brasil, e hoje tenho o prazer de receber o querido Pedro Nascimento, CEO da MIT Sloan Management Review no Brasil, e a gente vai estar falando do futuro de modelos de negócios. Seja bem-vindo, Pedrão, à nossa transmissão ao vivo. Tiago, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vai ser um super prazer trocar com você e com o Otávio hoje. Muito bacana. E também hoje aqui comigo o queridíssimo Otávio Cavalcante, VP comercial da Regos no Brasil, que vem aqui me ajudar a moderar esse debate. Seja bem-vindo, Otis. Obrigado, Thiago. Vou chamar de Thiago, não. Obrigado, chefe. Então aí. Fundo bonito esse aí, Otávio. De onde você nos fala hoje? Estou diretamente da Regos Torre Z, a melhor vista de São Paulo. Vem pra cá, faz merchan. Muito legal. Eu estou em Alphaville hoje, pessoal, aqui vim conhecer aqui um pouquinho mais da região, mas antes da gente começar, deixa eu lembrar a todos aqui da nossa audiência que essa transmissão ao vivo, ela é participativa, né? Hoje está acontecendo em 2 canais, no LinkedIn e no YouTube, né? Então vocês podem acompanhar pelos 2 canais. Queria que vocês participassem, mandando perguntas, né? O querido Pedro, ele é especialista em falar aí de inovação, modelos disruptivos, e a gente vai discutir muito do futuro, de como as empresas vão estar nesse modelo, nesse mundo pós-pandemia. Você pode participar mandando pergunta, pode participar também comentando de onde está assistindo, para a gente conhecer a nossa audiência aí, né? A cidade, o bairro, o país, o estado, né? E também a gente saber... todos que estão aí, queria também mandar um alô e um salve para todos os clientes da Regos e do Spaces que estão conectados com a gente hoje mais uma vez. Queria agradecer também a toda a organização, a Carol lá do MIT, da assessoria de imprensa, pela organização. Essa live é uma co-organização com o Procurement Club e com a Level, né? Então um abraço aí para a Marina, para o Sora, para o Maza, para todo mundo. Queria lembrar para vocês também que depois a gente vai estar traduzindo essa live, incluindo legendas e acessibilidade em Libras, e ressubindo, então, no YouTube da Regos Brasil, para que as pessoas possam estar tendo mais acessibilidade também no mundo de negócios, Pedrão. Então, a gente vai estar trazendo aí para o pessoal, coisa de 5 dias deve estar no ar já, e todas as nossas lives já estão lá, pessoal. Então, quem perdeu alguma live, vai no YouTube da Regos Brasil, ou vai no meu LinkedIn, vocês vão encontrar essa live, tá? Por que a gente recebeu hoje aqui o Pedro, né? A gente vai falar do futuro de modelo de negócio das empresas. Deixa eu ler para vocês aqui a biografia do Pedro Nascimento. Nascimento, que é o sobrenome da minha mãe. Depois a gente vai ver se a gente tem parentesco aqui também. Ele é CEO da MIT Sloan Management Review Brasil. Ele é cofundador do grupo ANGA, holding de empresas conscientes e autogeridas, né, combinando o desenvolvimento de pessoas e tecnologia. Ele também é CEO da Cura Editora, que publica as revistas MIT Sloan Management Review Brasil e HSM Management também. Além disso, ele é conselheiro do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e do Conscious Capitalism International. Em 2014, ele foi vice-presidente da Confederação Brasileira de Empresas Júniores. Em 2015, palestrou no TEDx Morro do Imperador sobre o movimento Empresa Júnior e como isso estava transformando a educação no Brasil. Falando hoje para a gente aqui de inovação e modelo de negócio, como isso passa a ser um exercício permanente para as empresas, que agora precisam, mais do que nunca, né, estar preparadas para o futuro. Seja bem-vindo, Pedro, à nossa live. Queria pedir, assim, uma opinião geral sua sobre como está o momento, né, e na visão de vocês aí do MIT, para onde vocês acreditam que as empresas estão caminhando, e a gente começa a partir daí. Maravilha, Thiago. Obrigado. Eu acho que é muito interessante começar esse assunto, né? Primeiro com por que a gente resolveu falar sobre inovação e modelos de negócio, né? Eu acredito que qualquer live, qualquer conversa, qualquer conteúdo que é gerado sobre inovação, a gente tem uma tendência natural a sempre abordar a inovação sobre uma perspectiva, acho que, na nossa opinião, pelo menos um pouco limitada, né? Sobre uma perspectiva especialmente de produto, né? Em alguns momentos de processo, mas especialmente de produto. E a gente começou a discutir internamente, né, na MIT Review Brasil. A gente tem muita conexão, naturalmente, com o MIT, né, com a Escola Americana de Tecnologia. Deixa eu vocês perguntar, por que a gente não está falando tanto sobre inovação e modelos de negócio, de fato, né? Sobre como fazer todo o fluxo, né, de como faz, o que entrega, para quem entrega, com que frequência. Por que a gente não discute isso? E o que a gente começou a perceber, Thiago, Otávio, e para toda a nossa audiência, é que a gente tem se prendido muito a tentar achar
que todo negócio tem que ser o insira aqui startup da moda do seu setor. Então tem que ser o Spotify do seu setor, o Uber do seu setor, a Netflix do seu setor e por aí vai. Isso começou, para falar a verdade, a incomodar muita gente, porque a gente começou a perceber que, a partir do momento que a gente tem poucas referências, né, que um negócio ele só pode ser o Uber do seu setor, a gente tem pouca inovação real em modelo de negócio. E a gente não começa a perceber, inclusive, que tem coisas que a conta nunca vai fechar. Né? A gente naturalmente interage muito com startup e com empresas grandes, né? Naturalmente na produção desses conteúdos, a gente produz muito conteúdo nacional, não é só conteúdo que vem, por exemplo, do MIT. E o que a gente começou a perceber foi que essa narrativa perpetuada da ser Uber do setor, às vezes deixa de considerar várias coisas, né? Como, por exemplo, qualquer marketplace só funciona se você estiver trabalhando com os dois lados, né? De oferta e demanda gigantes. Senão dificilmente esse negócio funciona. Então, a gente percebe que era uma narrativa meio manca, essa do ser o X do seu setor. Cara, vamos aprofundar nesse assunto, vamos entender o que está acontecendo no Brasil, especialmente agora com a pandemia, né? Porque acho que todas as referências que a gente sempre teve, elas, de certa forma, começaram a desmoronar, né? Tentar ser o X do seu setor no momento de mundo que a gente vive hoje, isso provavelmente é diferente porque os comportamentos são diferentes, porque as tecnologias disponíveis são diferentes e por aí vai. E como é que a gente fez isso na prática? A gente, recentemente, inclusive, desenvolveu, né, organizou um fórum, organizou um seminário sobre o modelo de negócio, com algumas perspectivas, né? Eu queria só compartilhar algumas das principais conclusões com vocês. Primeira perspectiva que a gente tentou trazer foi o que é modelo de negócio dentro da estratégia da organização, né? Considerando que estratégia é tanto como uma organização se posiciona perante seus concorrentes, perante o mercado, perante por aí vai, mas também como a organização pretende se posicionar no futuro, né? Existe um exercício aqui de futuro que é muito relevante. E acho que teve alguns insights, né, nesse olhar de estratégia dentro, de modelo de negócio dentro da estratégia que são interessantes de compartilhar. O primeiro, e aí isso tem muito a ver com a realidade Brasil, que a construção de modelo de negócio no Brasil, ela está diretamente relacionada em vários setores, não em todos, mas com a nossa capacidade de lidar com legislação. Parece um negócio meio bizarro isso que eu estou falando, e isso é bem Brasil, mas vale considerar que ao longo, especialmente dos últimos anos, e com a pandemia a gente está tendo várias mudanças regulatórias que são muito importantes, vale perceber que várias das oportunidades de negócio que estão surgindo acontecem ou apesar da lei ou dentro de novos limites que estão sendo estabelecidos, né? Então, por exemplo, um dos assuntos que a gente... Dois assuntos que são legais de compartilhar que a gente explorou nesse nosso evento foi, as oportunidades que estão sendo geradas pela regulamentação de telemedicina no Brasil, acelerada pela pandemia, né? Provavelmente isso era uma tendência de acontecer, mas a pandemia acelerou muito. Toda organização, de certa forma, já estava se preparando para isso estrategicamente, olhando para isso falando, seja porque eu sou empresa de medicina e quero criar esse braço, seja porque eu sou uma empresa que tem bons ativos de tecnologia e poderia formatar algum desses meus ativos com uma solução de telemedicina, todo mundo ficou de olho nisso, agora já saiu na frente, já acelerou, já lançou alguma solução e de alguma forma já está gerando receita, né? Outro exemplo super interessante, né? Regulação no sistema bancário. Todo mundo que acompanha o trabalho do Banco Central tem percebido que, sei lá, o Pix vai mudar radicalmente a forma como a gente faz pagamentos no Brasil, né? Que é o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. E tem vários negócios que já estão olhando para isso há alguns anos e preparando toda a sua estrutura de tecnologia porque prevêem que o modelo de negócio novo vai emergir a partir dali. Não é simplesmente uma mudança de produto ou uma mudança de processo, é uma mudança de modelo de negócio, né? Você vai ter, por exemplo, vários negócios de digital wallet surgindo e por aí vai. Então, acho que o primeiro olhar que é legal a gente trazer, que a gente obviamente vai poder aprofundar no papo sobre o modelo de negócio, é que o modelo de negócio ele tem um papel especial na estratégia da organização, né? É diferente da inovação de produto, né, que você está melhorando ali de certa forma incrementalmente, ou é diferente da minha estratégia de processo, que também de certa forma é um pouco mais incremental, mas tem a ver com o lançamento de novos negócios, novas unidades de negócio, novas linhas de receita e por aí vai. E aí, sobre isso, eu queria também compartilhar, a gente teve a participação de um professor do MIT, chamado Niels Fonstad, que faz uma pesquisa super interessante, e ele é bastante focado em América Latina, então ele não está falando isso com uma visão estadual muito diferente, e ele traz uma visão super interessante que a inovação em modelo de negócio dentro de uma organização, ela precisa ser gerida. Não é uma coisa que simplesmente acontece, né? E ele dá um exemplo super interessante, ele conta um exemplo de uma empresa de telecom alemã gigante, uma das maiores empresas de telecom do mundo, que começaram a investir muito em inovação. Cara, vamos investir em inovação, vamos botar, né,
um ambiente de trabalho bonito, uma parede roxa, vamos botar um tobogã, vamos botar grana para fazer hackathon, vamos criar squad, vamos pegar tudo que está na moda, tudo que, né, brincadeiras à parte, que a gente lê no LinkedIn, que é importante aí para inovar, e vamos colocar dentro da organização para ver o que acontece. E a conclusão que ele chegou no geral, a gente está primeiro, porque ele falou que o processo de inovação, e a pesquisa dele mostra muito isso, ele se dá especialmente na nossa capacidade de mensurar o resultado final das coisas, né? Ele falou, não é sobre input de inovação, é sobre output de inovação. Não é sobre quantas novas iniciativas e ideias legais eu lancei. É sobre se essas ideias estão dando resultado ou não. Por exemplo, muito engraçado. Ele falou, é que nem quando você casa e ganha de presente um kit de fondue, né? Aproveitando que hoje está bastante frio em São Paulo, todo mundo que ganhou um kit de fondue de casamento dificilmente usou. E ele fala que o processo de inovação organizacional ele tem muito a ver com comprar kit de fondue novo. Você vai criando uma porrada de kit de fondue e não serve a nada no final do dia, né? Por quê? Porque você está muito preocupado com o input, né? Com o hackathon, o novo produto, o, enfim, escritório roxo e por aí vai, né? O laranja, enfim, alguma dessas cores aí chamativas da moda. Então, eu acho que dando uma perspectiva geral sobre inovação e modelo de negócio, a primeira coisa que vale a pena a gente considerar inovação e modelo de negócio é um processo estratégico e é um processo com várias etapas para serem mensuradas. Não é simplesmente não, eu vou aqui ser o Netflix do meu setor, eu sou o Spotify do meu setor e por aí vai, né? E especialmente no Brasil, olhar para questões regulatórias é muito importante. Porque tem muitos setores no Brasil que são naturalmente afetados por regulação, né? E entender alguma coisa disso, né? A gente chegou numa conclusão na MIT que entender de regulação é estratégico para o negócio brasileiro, né? A gente tende a achar que regulação é aquela coisa que, nossa, infelizmente eu tenho que me preocupar, infelizmente. Infelizmente tá ali, né? E eu tenho que lidar com isso. E a gente percebe que no Brasil, na verdade isso vale para o mundo, tá? Mas no Brasil, especialmente, entender das principais mudanças que estão acompanhando acontecer, as principais mudanças pode trazer oportunidade de negócio. Então, acho que isso é um pouco da visão estratégica, né, que a gente teve nessas discussões que a gente promoveu. Segundo elemento que acho que é muito importante a gente considerar é que existem vários habilitadores que naturalmente estão causando transformações no modelo de negócio das organizações. A gente tem uma tendência natural a achar que, os novos modelos vão surgir com novas tecnologias, né? Então, a partir do momento que vão lançar 5G, é daí que vão surgir os novos modelos de negócio. E essa visão, ela está parcialmente certa. Entender de tendências de tecnologia, entender, sei lá, o que a inteligência artificial é capaz de fazer hoje versus 3 anos atrás, isso naturalmente dá para a gente capacidade diferente, sem dúvida nenhuma, né? Por exemplo, o advento da internet de alta velocidade é o que permitiu o streaming, né? Não sei se já pararam para pensar sobre isso, mas não dava para ter Netflix quando a internet era aquela banda larga de 10 anos atrás. Era impossível, né? Pelo menos streaming não dava talvez para fazer download e tudo mais. Então, olhar de tecnologia para entender de inovação de modelo de negócio é importante para caramba. E tem tendências que são legais, né? E eu vou dar um exemplo de uma tendência que depois a gente pode até explorar mais, mas uma tecnologia que vem crescendo muito durante a pandemia, os óbvios, é realidade aumentada, realidade virtual, né? Já tem várias empresas, por exemplo, de turismo, investindo em criação de modelos virtuais de lugares que as pessoas gostariam de visitar. Essa é uma tendência que começou antes da pandemia, porque já se via como um possível modelo de negócio, que era quase que, né, permitiu que as pessoas pudessem viajar mais barato, que fosse uma experiência virtual, mas ainda assim muito parecido com a realidade. Essa tendência só se acelerou. Então, se você olhar para o investimento dos grandes players de turismo no mundo em realidade virtual, esse investimento aumentou. Então, dá para entender que, não tenho dúvida que tecnologia é uma coisa que influencia na capacidade das empresas de criar novos modelos de negócio. Mas eu queria abrir aqui a possibilidade, né, para a nossa audiência, de entender que tem outras coisas que vão afetar profundamente. Eu queria dar alguns exemplos. Um mais fácil, dados, né? Qualquer empresa hoje que consegue entender que capturar, né, categorizar bem dados e criar boas análises disso gera bons negócios, vai sair na frente. Isso que eu estou falando parece que não é novidade nenhuma, né? Todo mundo sabe que dado é importante, todo mundo sabe que dado é importante. Mas poucas empresas brasileiras, a gente tem visto isso nos nossos estudos, na nossa interação, tem preocupações muito boas em como captura. A gente tem a tendência natural de usar o que tem. O que tem? Eu tenho quantidade de acesso no meu site. Eu tenho quantidade de pessoas que respondem o meu formulário. Mas quais são os outros tipos de dados que eu poderia capturar para ter alguma abordagem inteligente? E segunda coisa, né, que acho que é legal falar de dados, o que tem disponível no mercado? Eu estava tendo uma conversa recentemente com um consultor
de uma grande empresa de tecnologia, ele me falou um negócio super interessante. Ele falou, o Brasil, apesar da gente não perceber, gera infinidades de dados no governo, né, no setor público, e vale destacar que o dado é público e a análise é privada. Então, só para dar um exemplo para a nossa audiência, apesar de todos os desafios que a gente tem em educação, educação no Brasil é uma das grandes áreas onde a gente tem maior disponibilidade de dados. Considerando, novamente, né, que o dado é público e a análise é privada, com certeza existe oportunidades de negócio a partir de uma boa análise desses dados e criação de modelos de negócio a partir disso. Então, cara, não é só a tecnologia ser legal, a inteligência artificial está evoluindo. O próprio entendimento que dado é um habilitador de novos modelos de negócio, independente de como eu vou usar isso, também é super importante. E acho que esses dois contemplam a tecnologia, mas quando a gente olha, Thiago, Otávio, que acho que é muito legal pensar, tem outras coisas que a gente esquece. Por exemplo, mudanças de comportamento na população. Uma coisa que eu tenho visto surgir muito, eu não sei se vocês têm notado isso, na verdade eu vou falar primeiro de mudanças demográficas. Está surgindo cada vez mais modelos de negócio orientados a parcelas específicas da população. Então, por exemplo, um negócio que é um negócio de saúde absolutamente orientado a pessoas, né, com um pouco mais de idade, né, mais velhas ali da terceira idade. E por que é interessante considerar isso? Porque a gente, até hoje, criou estruturas de modelo de negócio onde, basicamente, o olhar que eu tenho cara, eu tenho que olhar para a parcela padrão da população, tenho que olhar ali para sei lá, 18 a 45 anos, ou de 20 e poucos a 45 anos, e é ali que está a minha forma de ganhar dinheiro. Especialmente porque a gente estava muito orientado à massa, né? Comunicação era em massa, tecnologia, todas as formas de acessar público era meio que massa. Com tecnologia digital você consegue ser muito específico no seu público e começar a criar soluções de nicho. Então, a gente tem visto o advento de modelos de negócio, cara, como é que eu crio um modelo de negócio que é específico para uma certa parcela da população, ou específico para mulheres, ou específico para populações de alguma forma minorizadas. Então, hoje, como a gente tem mais capacidade de ser preciso no que a gente faz, entender essas grandes mudanças, né, entender essas grandes tendências de mudança demográfica faz muita diferença para inovar, muita. Inclusive, One Review mostrando que uma das próximas fronteiras de rentabilidade para as empresas é criar modelo de negócio específico para pessoas com mais idade. E aí é importante considerar, né? Se você cria uma solução para esse público, ela vai ter que ser simples. Por motivos óbvios, né? Sei lá, minha avó não sabe usar o WhatsApp direito. Então, se eu quiser criar alguma solução que rentabilize, né? Considerando que esse público também tem renda disponível, eu provavelmente vou ter que repensar as minhas soluções para esse público específico, né? E também mudança de comportamento, né? Vale destacar que a gente sempre falou no Brasil, e eu escuto isso desde que eu comecei minha carreira, a gente sempre escutou, não, porque o brasileiro é um povo muito gregário, muito próximo, muito quente, é por conta disso que o ponto de venda sempre vai ser relevante, sempre vai ser importante, por aí vai. E eu, de forma nenhuma, vou vir aqui dizer que ponto de venda vai deixar de ser relevante, vai continuar sendo. Mas os comportamentos que surgiram durante a pandemia estão mostrando para a gente que talvez o brasileiro não seja tão adepto do calor humano assim, e talvez seja mais fácil de adaptar no digital. Porque essa narrativa do comportamento do consumidor brasileiro, ela leva a gente a acreditar que soluções digitais nunca vão ser tão utilizadas, né? Vai ter muita gente que ainda vai preferir ir lá na loja, falar com as pessoas e por aí vai. E tem vários dados já que comprovam que o brasileiro ele tem a maior velocidade de todos os países do mundo para adotar novas tecnologias. Foi o país que adotou ou mais rápido ou segundo mais rápido o Facebook, foi o país que adotou mais rápido o WhatsApp, e a adoção de plataformas tipo Rappi, iFood, etc., durante a pandemia foi muito acelerado. Você pode falar, mas é óbvio, todo mundo tem que usar porque está rolando a pandemia, você não pode ir tão facilmente presencialmente nos lugares. Mas ao mesmo tempo, em outros países com situações parecidas, que também estão passando pela pandemia, a adoção não foi tão acelerada quanto foi no Brasil. E então, novamente, às vezes, para servir uma população que mudou de comportamento, você não precisa de realidade virtual, você não precisa de tecnologia avançada. Você precisa perceber que está tendo uma mudança considerável ali e começar a criar uma unidade de negócio para atender aquilo. Né? Começar a criar uma unidade de negócio para, de alguma forma, tratar com aquilo e perceber que aquilo é uma oportunidade legal. Bom. E por último, para terminar minha fala, a gente terminou nosso dia falando muito de algumas tendências, né? Alguns casos e tendências, enfim, nessas nossas rodas de conversa. E a gente percebeu que tem
acho que 2 assuntos que eu queria compartilhar, e isso tem muito a ver, né? Se falando na minha bio, que sou totalmente envolvido com capitalismo consciente, sou mesmo, eu queria dizer que o momento disso chegou, né? Tem 2 tendências que são legais. A primeira é que modelos de negócios serem inclusivos, gerarem oportunidade para populações minorizadas, gerarem oportunidade de acesso para populações que não tinham público. Antigamente era uma coisa que seria legal, que no geral você jogava como uma responsabilidade corporativa da empresa. Cada vez mais isso é tanto oportunidade de negócio como uma forma de ser bem visto pela sociedade, né? Tem acontecido um movimento que eu particularmente acho super importante, inclusive, tem acontecido um movimento da gente começar a falar, cara, mas como assim eu estou tendo um painel sobre diversidade que não tem nenhuma pessoa, por exemplo, né, negra ou parda ou por aí vai, né? Ou como assim eu estou gerando uma oportunidade de negócio, criando um novo produto e eu só estou utilizando, tanto na minha comunicação como nos meus testes de produto, só estou falando com população, sei lá, branca de classe média, né? Então, acho que existe uma tendência de inclusividade dos modelos de negócio que a gente tem que explorar, né? O C.K. Praha, que infelizmente já faleceu, mas os grandes pensadores de negócio da nossa era, falou lá 20 anos atrás que existe riqueza na base da pirâmide, né? E eu acho que finalmente a gente está começando a perceber isso. E a segunda tendência que eu acho que a gente não pode deixar de explorar é dos negócios serem cada vez mais verdes, né? Antigamente, novamente, eu acho que tratar de sustentabilidade, tratar de alguns temas de impacto ambiental era um negócio mais, joga lá para a área de responsabilidade corporativa das organizações. Eu acho que cada vez mais a gente tem a tendência de ter que incorporar isso no modelo de negócio. E surgem novas oportunidades legais daí, né? A gente, por exemplo, teve a participação numa dessas conversas de uma empresa que ela faz o tracking, ela faz o rastreamento da cadeia de produção de carne no agro para garantir que é uma cadeia mais sustentável. Esse é um modelo de negócio que não existiria 10 anos atrás. Só existe porque o consumidor já acha importante que, né, você esteja consumindo uma carne que tem uma origem interessante, que esteja consumindo um produto que tem uma origem interessante. Então, eu acho que existe uma tendência bastante importante da gente começar a criar novos negócios pró-sustentabilidade ou de redesenhar nossos negócios atuais para que sejam mais sustentáveis, né? E eu acho que o melhor exemplo disso, né, e aí fechando essa exploração inicial, a gente Tiago, vocês devem ter percebido quanto no último ano a gente começou a falar de fundo ESG no mercado financeiro, né? É importante você ter fundo que investe em sustentabilidade. Há 3 anos atrás, o CEO do maior fundo de investimento do mundo, né, do BlackRock, começou a falar da importância de sustentabilidade. Então, o que era uma tendência interessante, agora que está começando a entrar no discurso do mercado financeiro, é porque a gente sabe o que vai acontecer, né? Porque se quem é dono do capital fala que isso é importante, é porque é. Uma coisa era a gente ter só ativistas, que obviamente tem um valor super importante, mas quando responsabilidade socioambiental entra no discurso financeiro das organizações, quando o cara tem que começar a falar de impacto ambiental na reunião de relações de investidores, é porque isso virou um imperativo de negócio. E é porque, novamente, vão surgir oportunidades super interessantes aí, e eu particularmente estou bem empolgado com o que vem dessas novas tendências de sustentabilidade, de impacto social e por aí vai. Dito isso, acho que a gente já pode entrar na conversa, porque eu já trouxe vários ângulos diferentes. Vocês acabaram de ter uma experiência de TED Talks, entendeu? Onde o convidado tem que falar por 20 minutos e não pode ser interrompido, né? Mas é bacana. Pedrão, obrigado. Aí tenho certeza que tem muita gente jogando um kit de fundir fora agora ou jogando na cabeça do marido nesse momento. Mas o que você falou sobre inovação, sustentabilidade, tem que saber, eu sempre brinco aqui nas lives, que não é a inovação que vem até você, é você que vai então, atrás da inovação, né? Então, essas empresas que acharam que eu preciso inovar, você chama a pessoa que faz aquilo todo dia da mesma forma, manda ela sentar na mesma mesa e inovar, não faz sentido, né? Tipo, as empresas não conseguem, é muito difícil pensar fora da caixinha. Para quem está se conectando agora, pessoal, rolando aqui uma transmissão ao vivo no YouTube, no LinkedIn, a gente está conversando com o Pedro Nascimento, CEO do MIT Sloan Management Review no Brasil. A gente está falando dos futuros modelos de negócio. Na verdade, ele já deu uma aula inicial aqui para todo mundo. Quer lembrar que vocês podem mandar perguntas nos comentários. Lembra de marcar aquele seu amigo aqui com @ no LinkedIn, para o pessoal do YouTube, copia o link e manda para a gente trazer mais pessoas para ouvir tudo isso que o Pedrão está falando para a gente, né? Depois eu vou explorar um pouquinho mais o tema de sustentabilidade. Vou jogar para o Otávio agora, Otávio, para você começar também a iniciar suas perguntas aqui. Tem várias, né? Depois eu tô aqui, ele tá falando, eu tô anotando para ver o que eu vou perguntar
Eu tenho algumas para fazer, mas eu vou começar, antes da gente ir também para a parte aí, quando ele falou de capitalismo, né, social, já me abriu o olho, acho um tema muito interessante, mas eu acho que quem está aqui está preocupado muito na questão da inovação. E ele estava falando de segmento, né, as empresas segmentando o negócio, e às vezes eu sinto que as empresas esquecem de segmentar o próprio business e o próprio time na hora de inovar. Como você falou, o tobogã é para todo mundo, o home office é para todo mundo. Então, nessa correria de inovação, como que as empresas têm que tomar cuidado de não ficar para trás, ao mesmo tempo que elas não inovam de maneira errada, entendeu? Seguindo tendência que, de repente, não é para aquela empresa, não é para aquele tipo de funcionário, para aquele tipo de segmento. Acho que é algo que o pessoal que está aqui deve, de uma maneira simples, como você fala, Pedro, conseguir entender, legal, como é que eu não fico para trás, mas como é que eu não erro, como é que eu não boto tobogã se eu realmente não preciso dele? Legal. Essa é uma pergunta muito boa, Otávio. Eu vou correndo o risco de tentar dar passos simples para coisas que não são simples. Eu vou tentar ser um pouco mais... trazer uma regrinha, mas uma regrinha baseada em pesquisa, então acho que não tem tanto problema, né? A gente inclusive, vai publicar em breve o estudo do pesquisador do MIT que eu falei, do Niels Fonstad, e ele falou um negócio muito interessante. Eles já fizeram o dever de casa, já fizeram análise de... Quando você fala de portfólio de inovação, o que quer dizer? Iniciativas que, de alguma forma, eu pretendo que façam com que uma empresa seja mais inovadora. Eles já fizeram o dever de casa de categorizar isso e ver o que dá resultado e o que não dá resultado. Então, novamente, correndo o risco aqui de ser um pouco prescritivo, vou falar, cara, o que a pesquisa diz? O que os números dizem? Que existem 4 grandes áreas onde inovação gera resultado, né? E aí, se eu já puder dar uma dica, organizar iniciativas de inovação por essas 4 áreas pode ser uma ideia bem relevante. Inclusive, depois de encontrar essa pesquisa, eu particularmente reorganizei meu processo de inovação para sempre olhar para essas 4 áreas. Primeira área tem a ver com experiência do empregado, experiência do colaborador, né? E é bem importante que uma empresa entenda que parte do investimento dela em inovação tem que estar direcionado especialmente para melhorar a experiência do seu colaborador e por aí vai. E por quê? Porque se a gente simplesmente investir em coisas que dão resultado direto para o cliente final, e eu já vou falar do cliente final, eu vou melhorar, eu vou criar uma bela ferramenta de atendimento para o meu cliente final ter uma experiência melhor com a minha empresa. Se eu não melhoro a experiência de trabalho do cara que está dentro, que ele vai fazer o atendimento na prática, dificilmente vai entregar algum tipo de resultado real. Então, coisas que afetam a experiência do colaborador são bastante relevantes para melhorar o impacto, melhorar o resultado financeiro da organização a partir de inovação. E aí vale dizer, né, eu estou fazendo a brincadeira do tobogã, mas tobogã, Pedro, não poderia ser um investimento em experiência do colaborador? Poderia. Minha sugestão é o seguinte, eu perguntaria para as pessoas para entender o que vai gerar mais resultado, né? Acho que tem algumas perguntas e suas perguntas. Cara, o que você precisa para ser mais produtivo? O que você precisa para entregar resultados melhores? O que você precisa para se sentir menos sobrecarregado? Eu acho que investir em experiência do colaborador é investir em coisas que vão gerar impacto real e ninguém melhor para saber disso do que o próprio colaborador. Então, eu acho que dentro das 4 caixinhas de inovação que eu quero compartilhar com vocês, a primeira é a experiência do colaborador. Segunda, operações de negócio. No geral, e aí aqui acho que vai outra dica que é muito importante, os resultados mais rápidos em inovação, investimento em inovação vão vir em melhorias de operação. É fazer um processo que durava 3 horas, durar 1, é fazer, enfim, alguma coisa que a gente gasta muito tempo, gasta menos tempo, é fazer, sei lá, um negócio que eu precisava tirar o papel de um lugar, entregar em outro lugar e digitalizar esse processo. Então, óbvio, a gente está aqui para falar de inovação e modelo de negócio, sem dúvida nenhuma é importante investir no cliente final. Mas para justificar o investimento em inovação, um bom passo é começar primeiro a investir em operação. Porque é resultado de curto prazo, né? Se tem algum processo que me gasta R$20 e passa a gastar 10, eu tive uma economia de 50%. Ótimo. Esse tipo de coisa que você consegue, de certa forma, ter... que a gente chama das maçãs baixas na árvore, né? Os frutos baixos. Eu consigo colher eles antes de chegar lá em cima. Terceira caixinha, né, que a pesquisa diz para a gente que é relevante, é gerar novas propostas de valor para clientes atuais. O que isso quer dizer, né? Cara, antes de eu também me preocupar em criar novos modelos de negócio, o que eu tenho de oportunidade de upsell, né? Eu já vendo um serviço para o meu cliente, eu vou dar um exemplo, tem uma empresa que eu faço parte do conselho de inovação deles, eles estavam falando, não, porque a gente está querendo criar um produto tal, né? Porque o produto tal vai ser super importante, porque a gente tem possíveis novos clientes e por aí vai. Eu falei para eles, mas vocês têm uma base de clientes instalada grande, não é?
Sim, é uma empresa bem grande, tem uma base bem considerável. Mas olha, será que em vez de inovar e criar novas linhas de produto para novos clientes, não faz sentido você tentar aproveitar o que você já tem e atender mais necessidades dessa base instalada? Pô, se você tem 100 mil clientes aqui, tem 0 nessa nova unidade, e de 0 para 100 mil do lado de cá demora. Então, será que esses 100 mil que te dão uma rentabilidade média, sei lá, um ticket médio de R$200 podem subir para 220? Se você fizer isso, você aumentou em 10% do faturamento da sua empresa. Então, a terceira caixinha que a pesquisa diz para a gente é, cara, inovação com clientes existentes. É não ficar aqui tentando criar novos negócios e por aí vai. Inovar com clientes existentes. E última caixinha, aí é inovação em modelos de negócio, que é criar novas unidades de negócio, criar novos modelos para novos clientes, né? Possíveis novos clientes. E aí, o que é interessante da pesquisa, né? Primeiro, olhar para essas 4 caixinhas é um bom roteiro de inovação, né? Se eu puder, novamente, correndo o risco de ser muito prescritivo aqui, se eu pudesse falar, ó, um filtro de inovação para a sua empresa é garantir que ela encaixe em uma dessas 4 caixinhas. Se não encaixar em uma dessas 4, cara, a estatística diz que provavelmente não vai dar muito certo. O segundo grande insight, e aí acho que esse é legal de compartilhar, é que as empresas de melhor resultado no mundo fazem isso de forma equilibrada. Não é nem gastar 70% do tempo com novos negócios, nem gastar 70% do tempo com experiência do colaborador, né? Você até fala, cara, se eu tenho R$1 milhão para investir em inovação, uma boa regrinha, óbvio que você calibra isso, cara, 250 mil em cada caixinha. 250 mil para melhorar o processo, 250 mil para melhorar a experiência do colaborador, para criar novas unidades de negócio e para atender novas necessidades dos clientes já instalados, né? Porque o que eles começaram a perceber é que o equilíbrio que faz uma empresa dar mais resultado, né? Pô, se você só bota a grana no colaborador, seu cliente final fica desatendido. Se você só bota a grana em criar modelos inovadores, o risco disso é alto pra caramba. Então você pode estar queimando dinheiro, chegar no final não dá em nada. Então, esse equilíbrio nessas 4 caixinhas é muito importante, Otávio. Eu acho que essa pesquisa é maravilhosa porque ela né, eu sou um cara bem orientado a fatos e dados, né? Não gosto tanto de opinião. Eu falo, cara, todos os dados estão falando para a gente isso aqui. Então, eu acho que vale a pena... Se é para ter fé em alguma coisa sobre inovação, eu prefiro ter fé no que a pesquisa está falando para a gente. Muito bom. Vou aproveitar aqui para engajar um pouquinho com a nossa audiência, vários comentários bacanas. Aqui o Lucas falando para começar a semana bem, com uma live dessa aqui. Tivemos já o pessoal querendo saber, ó, quando começaremos novos colunistas na MIT Brasil. O Barsi, querido Alexandre Barsi, que esteve comigo numa live aqui, a gente falou de transformação digital, trouxe aqui tudo que a Vera está fazendo, uma pergunta aí sobre inovação e cultura, como conviver nesses 2 mundos, né? Uma vez que a cultura come a inovação no café da manhã. Já vou deixar o Pedrão comentar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu trazer mais algumas coisas aqui do pessoal, ó. Muitas perguntas, esse aqui não tem nome, mas modelos de negócio do MIT, né, sobre humanização e meio ambiente. Cristina está no final aqui, ó. O Pedrão falou um pouquinho já sobre essa questão de meio ambiente. O pessoal aqui comentando também que vários setores estão passando por tudo isso que o Pedro está comentando. Olha que legal. É isso aí, a Wanda mandando aqui, ó, quem não mede, não gerencia, é importante que esses dados saibam ser utilizados. Ó, pessoal, ninguém fica ofendido se eu não jogar o comentário aqui, porque é muito comentário. Estou passando aqui rapidamente, aqui, ó, da Lívia, concordo com o Pedro, uma empresa que busca excelência na gestão, precisa estar inserida na cultura de data-driven business, né? Muito legal também. O pessoal pedindo para liberar essa pesquisa, Marina mandando aqui, ó, para você trazer. Depois a gente joga o link aqui, pessoal. Inclusive, eu vou aproveitar agora, Pedro, se você me permite, deixa eu mostrar para vocês, pessoal, para quem quiser, ó, acessar e conhecer um pouquinho também mais do MIT Sloan Review, esse é o site, está aqui embaixo, tá? Vocês vão entrar, deixa eu mostrar aqui para vocês, vocês vão entrar aqui no site, ó, esse é o site do MIT Sloan Review, aqui tem todas as edições, os colunistas, vocês podem acompanhar cada um deles nas mídias sociais, acompanhar o podcast, ver os webinars, os e-books, entendeu? Participar dos fóruns e tudo mais. Então, para você que não conectou ainda, conecta lá, www.mit, né, mtsloanreview.com.br e vai acessar aqui essa página toda do MIT. Então, por último, deixa eu jogar uma pergunta aqui que eu acho que é interessante para você estar discutindo aqui, da Marina aqui também, sinto que empresas negligiam o potencial do público brasileiro, sempre acho que o público não consegue, não poderá usar certas tecnologias. É mais como
fazer e se estar alinhado. Exemplo do rapaz que criou o iFood para a periferia, com pessoas da periferia trabalhando. Ou seja, se você entende como fazer, é possível levar a inovação. O que você acha, Pedrão? É isso mesmo? Dá para inovar? Você falou da base da pirâmide, mas dá para inovar até em coisas que são simples? Com certeza, assim, acho que a Marina trouxe um exemplo maravilhoso, porque, novamente, né, a gente tende a olhar para a inovação e modelo de negócio sobre uma perspectiva que é a perspectiva do o quê. Às vezes do como, né? Então, o que eu quero dizer com a perspectiva do quê? Ah, não, eu vou criar uma solução para entregar, enfim, comida na casa das pessoas, né? Para conectar oferta e demanda na prática, né? Não é para entregar comida, é para conectar oferta e demanda. Então, eu tenho oferta de alimentação, eu tenho demanda de pessoas que precisam comer e eu vou fazer esse negócio. Tem algumas empresas que acho que elas têm a capacidade de olhar um pouco mais além, olhar para o como, né? Eu vou inovar em modelo de negócio não focado no quê, mas focado no como, fazer um como um pouco diferente, né? Eu vou ter uma solução que, sei lá, minha forma de rentabilizar é diferente, eu em vez de cobrar do lado de cá, eu cobro do lado de lá, enfim, eu acho que tem arranjos interessantes disso. O que a Marina trouxe, que é muito interessante, é que às vezes está no quem também, né? Essa solução ela é extremamente relevante porque ela olhou para um quem diferente e falou, tem um público aqui que está desassistido, eu posso pegar uma solução que já existe, praticamente copiar e aplicar para esse público, né? Então, inovação e modelo de negócio ela não está só no produto, né? Ela está no que, está no quem e está no como. Olhar para cada uma dessas três alavancas é muito importante. E aí é super importante perceber que quando você mexe em uma alavanca, naturalmente você está mexendo nas outras, né? Quando você, por exemplo, muda o quem, e aí você fala, não, eu vou criar uma solução para algum tipo de população minorizada, ou, por exemplo, vou criar uma solução para pessoas, enfim, já mais idosas, isso naturalmente afeta o tipo de produto que você tem que criar, isso naturalmente afeta o seu o quê e o seu como, né? Você fala, pô, não, eu preciso criar uma solução que seja mais simples, eu preciso criar uma solução que de alguma forma seja mais acessível e por aí vai, né? Então, eu queria dar um exemplo prático de uma coisa que eu vi perto, eu fiz uma conversa, né, um webinar com a Luiz Helena Trajano recentemente, e ela trouxe uma visão que acho que foi super interessante, né? Que todo mundo deve ter visto, durante a pandemia, eles lançaram uma solução para microempreendedores lançarem lojas, enfim, para conseguirem complementar sua renda ou gerar renda durante a pandemia. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a solução já existia, né? O que já existia? Ele já tem um marketplace. O marketplace já está bem estabelecido, já está, enfim, já estava rodando aquele negócio. Por que essa solução é diferente? Porque eles começaram a comunicar de forma diferente? Não. Comunicar, óbvio que fez parte do processo. Porque quando eles falarem esse mesmo o quê, essa mesma solução para um quem, né, para um quem diferente, para um quem que é o microempresário, o como não poderia funcionar, porque o como do marketplace tradicional, cara, integrar marketplace não é trivial, assim. Não sei quem já teve a experiência de ter que ir lá, vou lançar minha lojinha no marketplace desses qualquer, seja Magalu, Americanas, Amazon, etc. Não é uma experiência trivial, você requer algum grau de conhecimento sobre isso, né? Então, o que eles fizeram foi, para esse público, que é o microempreendedor individual, que é o empresário com a pequena empresa, a gente vai ter que mudar, inclusive, a nossa estrutura de tecnologia interna. A gente vai ter que, sei lá, ter menos requisitos, a gente vai ter que fazer um onboard desse cara mais rápido e por aí vai. Então, olha que curioso, eles pegaram o que já existia, eles não inventaram um produto novo, não inventaram nada de novo. Eles resolveram testar um quem diferente e mudar o como. Falar, para esse cara eu vou ter que mudar um pouco dos meus requisitos de tecnologia para conseguir ser acessível, né? Porque a solução anterior ela era mais robusta, mas era menos acessível. Então, acho que esse é um exemplo super interessante de entender que a inovação não se dá só no quê, assim, pelo menos a inovação de modelo de negócio. Assim, e acho que o que a Marina trouxe é genial por isso. Olharam para um quem diferente e redesenharam o modelo a partir disso com o que já existia, né? Eles praticamente copiaram um negócio que já existia. Ótimo, que bom. Copiar é útil pra caramba, né? Então, acho que é isso. Pedro, até na questão a pergunta do Alexandre sobre inovação e cultura, acho legal você comentar um pouco disso. Como é que você consegue conduzir esses mundos, né? Em conjunto? Acho que, de repente, se você não tiver o foco para fazer os dois ao mesmo tempo, acho que a coisa se perde, né? Sim. Cara, essa pergunta é maravilhosa. Primeiro, eu queria mandar um abraço para o Alexandre, um amigo. Enfim, a gente teve a oportunidade de interagir muito, inclusive de conversar muito sobre cultura e enfim, fazer algumas iniciativas legais nesse tema de cultura. Eu acho o seguinte, né? Esses assuntos, eles são naturalmente, eles se relacionam, mas
importante entender em que nível, né? Inovação tem muito a ver com cultura, mas tem muito a ver com o que a organização quer alcançar, né? Quer gerar, enfim, ela quer gerar novos produtos, ela quer gerar inovação em processos, etc. E cultura é meio que como as coisas acontecem, né? Como é que essas duas coisas se relacionam de alguma forma? Se uma empresa quer buscar ser mais inovadora, ela necessariamente vai ter que se tornar mais inovadora por meio de uma cultura mais inovadora. Isso que eu estou falando parece meio óbvio, né? Mas às vezes a gente tem a tendência a achar que delegar inovação resolve, né? Não, vou criar uma área de inovação e ela que se vire com isso. No geral, isso não funciona porque você não consegue aproveitar todos os ativos, todos os insights que você tem na sua organização, né? Tanto que eu vi uma frase uma vez maravilhosa que o objetivo de toda área de inovação é acabar. É ser criada e garantir que ela consegue fazer com que aquilo se torne uma cultura da organização. E para mim, essas duas coisas, né? Construir uma cultura inovadora, acho que se dá por dois elementos que são super importantes, né? Inclusive que eu sei que o Alexandre leva eles muito a sério, né? Primeiro elemento, a empresa tem que declarar que aquilo é relevante, né? Como a empresa se comunica, como os líderes se comunicam, enfim. O que a empresa define como estratégia, sei lá, para o ano, para o trimestre, para os 5 anos, etc. Enfim, então, acho que todas as formas que a organização tem para declarar inovação como prioridade são muito importantes, porque é a mensagem que você está passando para as pessoas, né? Sei lá, por exemplo, né? No caso da VET, eu sei que tem uma lista de princípios de cultura super importante, né? Cara, aquela lista ali, ela consegue comunicar o que é importante. Pô, se a gente está falando aqui que a gente respira tecnologia, que tecnologia é importante para a gente, beleza. Esse é um bom primeiro passo. Mas talvez a questão mais relevante para responder a pergunta do Alexandre é que se manter só no declarado não é o suficiente. Você precisa criar bons incentivos para que esse negócio funcione na prática, né? O que eu quero dizer com isso? Se você fala para as pessoas, inovar é importante, mas eu só vou te cobrar a meta das suas linhas de negócio atuais, o que as pessoas vão pensar? Pô, ele está me falando que inovar é super importante, mas ele vai pagar meu salário baseado nos produtos que existem hoje. Então, pelo amor de Deus, né? Eu estou mais preocupado com o meu salário do que qualquer outra coisa. Esse processo que passa na cabeça das pessoas de comparar o que é declarado com o que é a prática da organização, ele acontece diariamente, consciente ou inconscientemente. Então, acho que construir culturas inovadoras passa por declarar isso. Eu acho declarar muito importante. É importante fincar a bandeira no chão e falar: a gente quer se tornar uma organização inovadora, a gente quer ter novos produtos e serviços e por aí vai. Mas é importante refletir isso no dia a dia. Como é que isso vai funcionar? As pessoas vão ser avaliadas, além de ter lá a meta de produtos atuais. O cara de vendas, ele vai ter uma meta de receita de novos produtos? O cara de desenvolvimento, ele vai ter uma meta para novas ideias, enfim, para rentabilizar essas novas ideias? A empresa tem algum tipo de estrutura, algum banco de ideias que o cara pode ir lá e colocar, e ele pode pleitear recurso, e a empresa vai botar grana na ideia dele para ver se aquela ideia dá certo? Então, de linhas gerais, o que eu quero dizer é o seguinte: ou a empresa cria estrutura para se tornar inovadora, por meio de meta, incentivo, processo, acho que a gente pode falar de várias coisas, ou vai ser discurso bonito. Assim, olha só, a gente acabou de colar na parede que inovação é incrível, que é maravilhoso, que a gente quer ser inovador, mas no dia a dia vão me cobrar para fazer o que eu sempre fiz. Não adianta, sacou? Então a dança da cultura é a dança entre o que é declarado e o que é vivido na prática, sabe? E eu acho que é isso que o líder tem que olhar. Muito bom. Obrigado, Otis. Obrigado, Pedro, pela resposta. Obrigado a todos que estão mandando perguntas aí, pessoal, bastante participativo hoje. Não esqueça de curtir a live, compartilhar também, entendeu? Igual os youtubers falam com os meus filhos, que eles ficam o dia inteiro compartilhando vídeos do YouTube, vocês podem fazer aqui também, pessoal. Agora eu queria abrir aqui um momento Procurement Club e trazer um tema aqui um pouco polêmico de algumas outras lives aí, para a gente entender um pouquinho a visão do Pedrão. Relacionar com startups para grandes empresas nem sempre é o melhor dos mundos, né? Por exemplo, tivemos um pequeno... Acho que o Pedro caiu aqui, mas ele volta. Enquanto ele volta, sigo com o Otávio. Otávio, você me ouve? Sim, senhor. Estou aqui. Bem, nosso convidado vai voltar. Essas são as belezas das nossas lives aqui no Intalks. Trazemos o convidado de volta? Não trazemos? Trazemos o convidado de volta. Aqui. Não faço ideia do que aconteceu, Thiago. Desculpa. Do mas nada, eu subi e voltei. É normal. Eu falei que era pergunta polêmica. O que aconteceu com o Pedro? Ele caiu. Eu não estava fugindo da pergunta, juro. Mas tudo bem. A gente volta com a pergunta. Não se preocupa. Se cair de novo, aí você não pode culpar a internet, hein? Vai ser proposital. Mas a gente fez várias lives aqui onde a gente discutiu muito essa questão de inovação, startups e tal, e o que eu sinto e o que fica aqui muito por trás é que grandes empresas têm dificuldade em lidar com startups, por questões de compliance, por exemplo,
por questões muitas vezes de papelada. Você imagina uma grande empresa virar para uma startup e falar o seguinte: olha, eu adoraria comprar o seu produto inovador, mas você tem que ter uma empresa com capital social de X mil reais, você tem que ter ISO 9000, você tem que ter 14 mil, tá aqui o formulário da 27 para você assinar. Além disso, eu vou te pagar com 90 dias. Cara, você quebra a startup, você não consegue. Por outro lado, a grande empresa precisa da inovação da startup. Na tua cabeça, como resolver esse conflito, que é um conflito geralmente que nasce na área de compras, o business quer, manda para a área de compras ou para o jurídico, e aí é onde começa o conflito. Isso já foi tema de uma live aqui, eu queria ouvir a tua opinião nesse sentido. Como lidar numa questão de fair trade entre grandes empresas comprando serviços de startups? Cara, esse ponto ele é super relevante, sem dúvida é polêmico. Eu acho o seguinte, né, não sei se necessariamente, né, todo mundo vai ficar feliz com a resposta, mas acho que precisam ser criados processos e estruturas diferentes para lidar com esse tipo de organização, né? Porque eu super entendo a origem desses processos, né? Todos esses processos existem para mitigar risco, para mitigar de problema que pode existir no futuro. Então, existe uma importância grande, né, em como as áreas de compras executam as regras by the book, né, para garantir, por exemplo, questões de compliance, como a gente falou. Então, né, eu acho que é absolutamente natural você estar sempre preocupado em ter estruturas, ter formas de lidar com relações com fornecedores que sejam sérias. Por outro lado, acho que vale destacar o seguinte: no geral, quando a gente se relaciona com uma startup, especialmente com uma empresa grande, a gente se relaciona com startups especialmente para pegar um pedaço da cadeia, né? Para pegar um pedaço, um processo específico, alguma solução específica que poderia ser útil, que poderia resolver nossa situação de alguma forma, enfim. Acho que isso é importante de considerar. E a partir do momento que é para pedaços específicos da cadeia, é super importante estar claro o seguinte: o risco daquele tipo de relação, no geral, é um pouco minimizado. Então, vou tentar ir direto para a resposta. Cara, eu acho que precisa criar regras diferentes. Do tipo, se a gente fosse relacionar com uma empresa que tem no máximo esse tamanho, uma empresa que tem uma solução onde a gente vai gastar no máximo tanto, vai ter um fast track de solução, ela não vai precisar entregar todos os documentos, ou, por exemplo, enfim, a gente vai exigir algumas coisas a menos e, considerando tudo isso, a gente vai criar esse mecanismo de gestão de risco, seja, sei lá, a cada 2 meses eu vou pedir uma forma da empresa fazer comprovação e por aí vai, né? O resumo da história é o seguinte: eu acho que nesse tipo de caso você tem que mudar a regra de entrada. Então, o portão tem que ser outro, senão você não vai conseguir contratar essas empresas. Mas o que você pode fazer, como eu entendo que a área de compras tem uma preocupação com mitigação, é criar alguns mecanismos ao longo da relação para mitigar. Então, em vez de falar com o cara uma vez por ano para revisar o cadastro dele, você cria uma relação diferente do tipo, pô, vamos conversar a cada 3 meses e você me abre os seus principais números para ver se está tudo bem, a gente vê se você está seguindo as políticas da organização e por aí vai. Porque senão não vai rolar, assim, a verdade é essa. A grande maioria das empresas não consegue atender. Né? Quando a gente empreendeu, por exemplo, a Cura e começou a fazer alguns projetos, a gente é startup editorial, né? Quando eu gosto de falar, a gente é super recente, né? Nossa história é super recente. Eu já tive que lidar com cadastros de fornecimento, onde estava falando, coloca aqui o seu balanço, o seu faturamento do último ano. Cara, não tem do último ano, a gente começou agora até teria, a gente tem, né, vai fazer 2 anos, mas no primeiro ano não tinha. Então as conversas que eu tive com as pessoas a gente consegue fazer um projeto super legal, a gente consegue criar uma iniciativa junto super legal, mas esses requisitos aqui eu simplesmente não consigo cumprir. E nunca conseguiria, né? Porque, por exemplo, ter mais de 1 ano. Só vou conseguir cumprir quando tiver mais de 1 ano. Então, novamente, eu acho que sim, é super importante criar regras diferentes para lidar com isso, mas eu acho que tem que ser criativo para criar alguns outros mecanismos de redução de risco. Porque, novamente, eu não vou ser hipócrita aqui e falar, não, porque o que a área de compras está fazendo é muito chato. Cara, tem uma relevância para aquilo. Aquilo é importante para a organização estar protegida, né? Então, eu acho que vai ter que ser isso. Vai ter que ser criativo, sabe? Não tem outro caminho. Muito bom. Algumas perguntas aqui, Otávio. Você achou que ia escapar, mas recebeu pergunta também. Então, eu vou jogar aqui para você, ó. A Ana Nardini, para tangibilizar os exemplos que o Pedro deu e aproveitando a presença do Otávio, como a Regos lida com essas questões de inovação e futuro nos modelos de negócio. Eu vou puxar um pouco de sardinha. Eu acho que quando eu falo de inovação e de futuro, acho que muita gente hoje em dia tem falado, né? Trabalho flexível, home office, tudo tecnologia na nuvem. Eu acho que a gente trabalha assim há tanto tempo que é isso que eu falei com o Pedro, né?
que às vezes eu vejo muita gente falando do futuro e é muita coisa que já existe, muita coisa que já é padrão no nosso dia a dia e que o pessoal hoje em dia está vendo como novidade. Acho que a gente tenta aqui, é o que o Pedro estava falando, tentar, antes de inovar fora, inovar dentro do time. Então, se eu vou oferecer para o meu cliente um sistema que ele pode tirar dúvidas da sala dele ou fazer algum tipo de processo, eu vou oferecer a mesma coisa para o meu público interno aqui, para que ele possa ter a mesma agilidade. Então, acho que a gente trabalha sempre em conjunto aqui dentro, tanto na parte de tecnologia mesmo, quanto na parte de gestão. A maneira como eu e o Thiago, a gente gerencia a equipe, na questão de diversidade, na questão de flexibilidade, tudo isso. Eu acho que acho que é por isso que a gente está aqui nessa live hoje, porque são coisas que a gente realmente acredita e que a gente segue muito bem. Então, a gente sempre, para resumir, porque o tempo está acabando, a gente sempre tenta fazer esse jogo duplo, dentro, na cultura da empresa e para o cliente. Porque senão, é o que o Pedro falou, não funciona. Se o time não comprar, se a base não estiver aqui com a gente junto, realmente, não vai passar para o cliente. Então, a coisa não vai funcionar como a gente gostaria. Muito bom, legal. Queria trazer um outro tema aqui para o Pedro, que algumas perguntas aqui, até um ponto interessante, o Luiz Felipe mandou, finanças e sustentabilidade são temas que têm que andar juntos, né? Fred Seifer é o mestre desse assunto. O Pedro falou no começo, eu até tenho um exemplo bacana, a gente teve esses dias uma live aqui, o pessoal da Audi, a qual eu represento como embaixador de sustentabilidade deles, lançou um carro elétrico no meio da pandemia, né? Então, todo mundo não vendendo, buscando fechar a concessionária, vai a Audi, dá a curva em todo mundo e lança, e é o carro mais vendido do primeiro trimestre de mobilidade verde, né? Do primeiro semestre, perdão. Como é que você vê empresas que buscam a sustentabilidade como pilar, Pedro? É também uma forma de diferenciação forte de inovação? Construções verdes, prédios verdes, selos verdes, ou aquela empresa que só comprava o crédito de carbono na bolsa para ficar bonitinho, isso aí vai deixar de existir, não? Pô, Thiago, essa pergunta é maravilhosa. Inclusive, fiquei feliz com saber desse carro elétrico da Audi ter tido um resultado muito bom. Eu sempre fico feliz quando eu sei que carro verde está vendendo mais. E por um motivo muito simples, assim. Eu acho que o olhar da sustentabilidade, né? Ele num dado momento, ele tinha um pouco a ver com parecer um bom cidadão corporativo, né? Tinha a ver com, não, eu quero passar uma imagem legal, então vou criar aqui uma área de sustentabilidade e tal. Dificilmente, como a gente falou mais cedo, tinha a ver com o negócio em si, né? Com a capacidade do negócio de gerar soluções menos danosas para o meio ambiente, ou se possível até regenerativas para o meio ambiente. Eu acho que está acontecendo dois movimentos que estão pressionando as empresas a terem que se preocupar com isso, né? E aí eu não vou nem falar que, da minha opinião. Minha opinião é que as empresas deveriam estar se preocupando com isso há muito tempo. Mas nesse momento a minha opinião é menos relevante. Vamos olhar para os fatos, né? O fato é que se você botar a empresa no meio, do lado do consumidor, que é quem de fato compra os serviços da empresa, faz a empresa ter algum tipo de faturamento, está existindo cada vez mais uma tendência de procurar produtos não danosos para o meio ambiente, ou enfim, que tem algum tipo de impacto positivo, né? E acho que tem vários exemplos interessantes. O advento dos carros elétricos, né, e o aumento de vendas de carros elétricos é muito legal. É legal ver que, por exemplo, carros elétricos, eles só eram acessíveis para uma certa parcela da população e cada vez mais tem se criado soluções para atender outras parcelas. É importante ver, por exemplo, como a gente tem visto nascer vários modelos de negócio baseados em produtos orgânicos. Então, existe, acho que, um clamor da sociedade cada vez maior para que as empresas assumam uma responsabilidade, enfim, corporativa com o meio ambiente que seja legal e relevante. Então, acho que esse é um lado da equação. Esse lado da equação, ele já existe há muito tempo se fortalecendo. Mas aí acho que vale destacar um negócio que acho que é curioso. Independente das pessoas estarem se preocupando com isso há muito tempo, não necessariamente as empresas estavam se respondendo de acordo. Porque se você olha para o sistema da empresa, o que eu vou falar vai parecer um pouco absurdo, mas com certeza o cliente tem poder, tem um poder relevante, mas no final do dia, se você tem que apresentar seu relatório trimestral na bolsa, você fala, cara, eu vou atender o que o meu investidor está falando, né? Então, a verdade é que na relação do que a empresa prioriza, o papel do investidor é muito forte, às vezes mais forte do que o próprio consumidor, né? Óbvio, tem casos do consumidor, do CEO que defende os interesses do consumidor perante os investidores, mas a gente sabe que os investidores têm uma influência muito grande. Eu acho que está começando a acontecer um movimento que é da pressão vir do outro lado também, que a pressão vir de cima, né? Se antes vinha dos clientes, agora também vem dos investidores. E isso está surgindo com, novamente, repito, o advento dos fundos ESG,
Então, tem várias empresas que agora estão falando que estão começando operações de fundos, né, que tem algum tipo de selo, de característica socialmente responsável e ambientalmente responsável. Advento de modelos como o Sistema B, né, que certifica organizações que têm algum tipo de impacto positivo. Movimentos como o capitalismo consciente, que eu faço parte. E eu dei esse exemplo, mas para mim o fato do CEO da BlackRock, né, maior fundo de investimento do mundo, falar que vai começar a desinvestir de negócios que causam impacto ambiental negativo é um baita sinal, né? O cara gere mais de $1 trilhão em ativos, né? $1 trilhão em ativos, que é um número bizarro, difícil até de pensar. E ele falou, ó, a gente vai começar a desinvestir de negócios que geram impacto ambiental negativo, né? Então, eu acho que a pressão vai começar a vir dos dois lados, então vai ficar difícil fugir disso. Mas só para não parecer muito romântico, né? Por que os investidores estão pedindo isso, né? Por que os investidores estão considerando que esse negócio de ser uma empresa do bem é relevante? Tem duas principais razões, né? A gente acha às vezes que, não é porque, o cara acordou um dia, tem uma crise de consciência e falou, tem que parar de botar dinheiro em coisa que destrói o mundo. Não. Primeiro, a gente cada vez mais está vendo uma atuação dos governos em regulações ambientais. Óbvio, tem alguns casos que fogem disso, mas a tendência global é você cada vez mais multar empresas que geram impacto ambiental negativo. Então, tem uma questão de mitigação de risco. Né? Empresas que não fazem as coisas do jeito certo vão começar a ser punidas né, regulatoriamente. E o segundo tem a ver com o que eu falei lá do consumidor. A partir do momento que o consumidor clama por esse tipo de organização, os investidores uma hora vão começar a perceber que, cara, não investir nisso é normalmente correr risco. Né? A verdade é que ser investidor é saber gerenciar risco bem, né? E no final do dia o que esses caras estão fazendo, uma parte deles é botar a mão na consciência, não tenho dúvida, mas a outra parte cara, destruir o meio ambiente é correr um baita de um risco. Então, eu acho que, como a gente está dando luz para isso finalmente, eu estou super empolgado, porque acho que cada vez mais a gente vai ter boas iniciativas sendo divulgadas pelas empresas, especialmente as empresas de capital aberto. Cada vez a gente vai ter fundos ESG, cada vez mais a gente vai ter firmas de investimento inteiras falando, a gente agora é uma firma ESG em vez de um fundo ESG. Então, eu acho que essa tendência está aí. Mas no final do dia, Thiago, quando a pressão dos dois lados, cara, se o consumidor falou, o investidor falou, você como CEO tem que se virar para dar um jeito. Não tem muito como fugir. É verdade. E lembrando que cargo C-level tem essa responsabilidade como um todo, não só de meio ambiente, sustentabilidade, diversidade, esse negócio que diversidade é problema do RH, sustentabilidade é problema do pessoal de patrimônio, isso aí é velha economia. Na nova economia tem que estar tudo na agenda C-level para garantir que isso esteja sendo tratado com a devida importância. Antes da gente, pessoal, estamos aí há quase uma hora na nossa transmissão ao vivo no LinkedIn, no YouTube, caminhando para a reta final. Daqui a pouco eu vou passar já para o Pedro fazer aqui as considerações finais, para o Otávio também. Antes, se vocês me permitem, deixa eu divulgar nossas próximas lives da semana que vem, que a gente tem lives super bacanas aqui. Segunda-feira receberemos o queridíssimo Felipe Dell'Acqua, VP de vendas da Vetex. A gente vai falar dos setores que operam em Black Friday contínua desde a pandemia. Né? Olha que bacana esse título, né? Podem dar o crédito à minha pessoa mesmo. Mas a ideia foi que quando eu fiz um alinhamento com a Vetex, um quarto do comércio eletrônico no Brasil passa pela plataforma da Vetex, e a gente viu que tem muita coisa boa acontecendo. Então vamos falar de coisa boa segunda-feira, 11h30 da manhã aqui. Na quinta-feira recebo o queridíssimo Aldo Leone, CEO da Gastur, e a gente vai falar sobre o futuro do turismo, o mercado mais impactado globalmente pela pandemia, mas um mercado que tem um futuro, né? Não vai deixar de existir. Eu tenho certeza que as pessoas vão querer voltar a viajar, conhecer novos lugares e tudo mais. O Brasil, que é altamente dependente do nosso PIB, do setor de turismo. Então, falar com uma das maiores empresas no Brasil nesse sentido aqui, na quinta-feira, às 11h30. Tá? Então, queria pedir, Otávio, considerações finais, última pergunta aí para o Pedro, antes da gente encerrar. Acho que esse papo que a gente teve aqui de uma hora, para quem estiver assistindo, acho que é um exemplo de como a gente falar de coisa interessante de uma maneira fácil. Eu acho que minha consideração é tentar, às vezes, simplificar algumas coisas. Eu acho que o maior erro hoje em dia que eu vejo, seja na hora de empreender, seja na hora de gerenciar uma equipe, é complicar demais. Às vezes, a solução que está lá não é para você, e às vezes a solução que você precisa está na sua frente. Então, acho que simplifica, olha, vê realmente o que o seu cliente precisa, o que a sua equipe precisa, antes de sair por aí, estando nas próximas modinhas que vão aparecer. Acho que essa é a minha consideração final do papo aí, do que eu li antes aqui, lá no MIT, que o pessoal publica, e conversando com o Pedro.
E a pergunta que eu queria fazer do capitalismo, né, consciente, só se o Pedro realmente, se ele acha válido também que seja segmentado, ou que a empresa pode realmente focar na ecologia, no social, no intelectual, na cultura, etc. Ou se ele acha que vale a pena também dar um foco específico em alguma coisa, se vale mais a pena, mais efetivo. Legal. Excelente pergunta. Eu acho que, na verdade, eu acho que não tem muita opção. A gente naturalmente vai ter que se preocupar com tudo, né? E eu acho que a melhor forma de pensar é a seguinte: durante muito tempo, tem um negócio na economia, uma palavra que eu acho terrível, para falar a verdade, na economia, que chama externalidade, né? A gente construiu negócios, a gente construiu modelos econômicos falando que tem coisas que uma empresa faz, tem coisas que são externalidades. O que é externalidade? É tudo que eu estou jogando de ruim para o mundo, sabe? Cara, isso aí não é culpa minha, é externalidade. Então, poluição é a externalidade, sei lá, acabar com empregos é uma externalidade, por aí vai. Eu acho que a forma de uma organização começar a caminhar numa linha mais consciente tem a ver com entender que não existe externalidade, né? Existe coisa que se está fazendo com o mundo. E eu acho que cada organização tem externalidade de uma natureza. Uma indústria, ela naturalmente vai ter que se preocupar mais com questões ambientais. Uma empresa, por exemplo, um marketplace, muito provavelmente vai ter que se preocupar mais com questões sociais, né? Porque ela está trabalhando com muita gente dentro de uma mesma plataforma. Então, eu acho, Otávio, que a primeira reflexão antes de falar eu deveria priorizar A, B, C ou D é falar, cara, qual o possível impacto negativo que eu estou gerando no mundo? Estou gerando um possível impacto social, um possível impacto ambiental, um possível impacto, enfim, de alguma outra natureza? Estou gerando um possível impacto nos meus colaboradores, nos meus fornecedores, por aí vai? Eu acho que quando você começa a olhar para públicos que possivelmente estão sendo prejudicados, aí você começa a atuar e falar, beleza, então eu vou priorizar tal público, eu vou priorizar tal tipo de ação e por aí vai. Então, vou dar um exemplo, vão ter negócios que talvez a primeira grande coisa que ele pode fazer em prol de ser uma empresa mais consciente, mais responsável, é cuidar bem dos colaboradores. Vai ter empresa que vai ser trabalhando com os fornecedores, né? E aí, né, a gente está falando de procurement, acho que isso é super importante. Melhorar a relação com os fornecedores pode ser relevante. Às vezes é ambiental, às vezes é com a sociedade, com a comunidade de forma geral. Então, eu acho que olhar para as externalidades, né, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, é um bom primeiro passo, assim, um primeiro passo bem, bem poderoso. Muito bom. Queria agradecer de coração todo mundo participando, mandando perguntas. Pedrão, nossos convidados aqui nas lives têm um dever de casa, né? Ele depois assiste a live de novo e acompanha todos os comentários aqui. Você pode interagir, voltar lá e comentar com as pessoas que mandaram muitas perguntas. Infelizmente não consegui trazer todas aqui, mas muita gente participando, e isso é legal. Pessoal, não esqueçam de seguir o Pedro, eu marquei ele aqui no enunciado da live, mas vocês vão digitar Pedro Nascimento MIT, vocês vão encontrá-lo no LinkedIn, né? Porque é super conteúdo interessante que ele compartilha lá. Mais uma vez, te agradecer pela presença e pedir considerações finais suas aí, Pedro, para a nossa audiência hoje. Super obrigado, Thiago, Otávio. Foi um prazer conversar com vocês aqui hoje. Eu gosto da troca de ideias, mas eu gosto principalmente do alinhamento dos ideais, então eu fico feliz em saber que a gente está tratando de temas que são super importantes, né, para as organizações e que naturalmente vão impactar o futuro dos nossos negócios, o futuro dos nossos trabalhos, das nossas funções e por aí vai. Então, queria começar agradecendo, queria novamente convidá-los todos a conhecer mais sobre a MIT Sloan Review Brasil, né? É a principal publicação sobre o impacto da tecnologia nos negócios do mundo. Tem agora uma versão brasileira, temos 4 edições já no Brasil. Essa última, inclusive, é uma comemorativa pela história do Clayton Christensen, né, um dos maiores pensadores de inovação que faleceu recentemente. Então, indico a todos entrar no site e olhar. Deixa comigo, só me manda seu endereço assim que você puder. Terminando a live, já me manda. Thiago, Otávio, vai ser um prazer. Tá muito boa, não é porque a gente produz, não, mas tá maravilhosa. Então, convido todos a conhecerem, tem bastante conteúdo aberto, tem conteúdo também para ser tem conteúdo aberto. A gente tem um podcast chamado Futuro Vem do Futuro, onde a gente entrevista grandes líderes para falar de grandes movimentos em vários setores, seja no direito, seja na tecnologia, em RH e por aí vai. Então, queria convidar vocês a interagirem com nossos conteúdos, seguir no LinkedIn, seguir no Instagram, nas mídias e tamo junto. Obrigado pelo convite. Que isso, obrigado a você. Pessoal, então, para acompanhar o trabalho deles, mitsloanreview.com.br, aquela pesquisa que o Pedro comentou aqui, eu joguei agora nos comentários, mas também está aqui embaixo para vocês, tá? Então, vocês podem acompanhar por esse endereço, mas está lá nos comentários já no LinkedIn, joguei. Para o pessoal do YouTube, infelizmente, a gente não consegue jogar um link, então tem que pegar por aqui pelo
pela transmissão mesmo. Pessoal, essa foi a transmissão ao vivo, exclusiva no LinkedIn e no YouTube, hoje do InTalks. Recebi aqui o Pedro Nascimento, CEO do MIT Sloan Review Brasil. A gente falou de futuro dos negócios, ele compartilhou essa massa cinzenta gigantesca que ele tem ali com a gente aqui, né? O pessoal teve uma experiência de TED Talks logo no começo. A gente falou, então, futuro dos modelos de negócio das empresas, né? Quero agradecer a todo mundo que participou. Não esquece de compartilhar a live, deixar o seu like, deixar aqui também o seu comentário, muito importante aí para a live. Eu vou encerrar aqui com um videozinho, agradecendo mais uma vez a presença do Otávio, que participou com a gente aqui. Obrigadão, Otávio, respondendo perguntas também. E Pedro, de coração, um abraço lá para a Carol, da assessoria de imprensa, e muito obrigado pela tua participação e a todo mundo que esteve com a gente aí. Valeu. Abraço.